Queridos irmãos, a paz do Senhor. Eu estive aqui, acho que foi sexta-feira retrasada, mas na realidade eu não vim assim para ver o pastor João e o pastor Fábio. Hoje eu viajei com a minha esposa, e minha filha e meu filho e minha netinha. Nós fomos a Niterói, passamos praticamente quase a metade do dia lá, depois almoçamos aqui, cheguei em casa, era quase 3 horas, né, filha? Mas eu fui para Niterói com o desejo de vir louvar aqui. Não, vim mesmo. Não foi por causa do pastor Fábio e Joana. Eu estava com desejo de... Eu falei, aproveitava, vou rever eles, né? Mas eu senti aqui, assim, muito forte. Como sempre que eu frequentei aqui os cultos com vocês, desde o início lá, eu sei o compromisso que vocês têm com Deus, viu? Isso aí eu não tenho dúvida que vocês têm um compromisso, pastor Robson, com vocês, de servir a Deus. Nós temos que ter isso gravado na nossa mente, que o importante não é a quantidade, viu, queridos? O importante é a presença de Deus e nossa adoração a Ele. Nossa adoração. Você vê que Deus, Ele sempre foi um Deus humilde. Quando nós vamos para a palavra, Ele andava naquelas aldeias, Ele não fazia acepção, Ele não queria saber de número, Ele queria estar junto no meio do povo. E é o que Deus está fazendo conosco. Glória a Deus, que eu tô todo arrepiado aqui sentindo a glória de Deus, viu, queridos? Mas eu quero agradecer a oportunidade. Sem brincadeira, eu não sabia que eu ia trazer, mas eu quero obedecer, viu? É melhor obedecer. Eu quero trazer uma palavra junto aqui para os irmãos e já quero agradecer a Deus a oportunidade, ao pastor Robson. Eu tenho um carinho muito grande por ele, tenho mesmo muito especial. Foi ele que ministrou na minha consagração quando fui consagrado a presbítero. Quando eu convidei com todo carinho, você foi lá. E embora há um tempo que eu não vim aqui, mas eu tenho um respeito muito grande para o pastor Robson. Não tenho dúvida nenhuma que ele é um homem de Deus. O tempo que eu conheci o pastor Robson Quintanilha foi só ligado com Deus, dando testemunho. É por isso que ele chegou aonde ele chegou e vai chegar além. Eu não posso nem falar o que Deus me mostrou aqui, o que vai fazer com ele, viu? Na obra. Mas Deus me falou da vez que eu estive aqui e está falando hoje. Eu só peço a Deus de eu ter vida para ver, tá? É por causa da humildade dele, o compromisso que tem, Deus quer exaltar. Queridos, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do verso 1 ao verso 12. Eu vou ministrar, mas esse louvor que meu irmão louvou aqui agora foi uma mensagem muito forte, viu, querido? Eu senti uma mensagem muito forte da parte de Deus, Deus te usando, louvando. Que bênção que foi. Queridos, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do verso 1 ao verso 12. Obrigado. Os irmãos acharam? Eu vou ler o verso ímpar, eu vou pedir aos irmãos para ler o verso pares, que diz assim: Herodes manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão, a morte de Herodes. Diz assim: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e era os dias dos ázimos. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus.
E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, e despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as candeias. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor ouviu, o que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e tudo o que o povo dos judeus esperava. Querido Deus, eterno Pai, nós estamos aqui nesta noite como ovelha, rebanho do teu pasto, Senhor. Um rebanho que o Senhor tem um amor e um carinho muito grande, Senhor. Obrigado, Deus, por poder fazer parte nesta noite deste culto, em te servir, em te adorar junto com a minha esposa, junto com os irmãos, ó Deus. Abençoa cada dia esse ministério, Pai, na responsabilidade do pastor Robson Quintanilha e os irmãos, ó Deus. Derrama cada dia, Pai, as tuas mãos, a tua presença neste lugar. A cura, Deus, a cura neste lugar, meu Deus. A cura, Jesus, neste lugar. A salvação, a libertação neste lugar, meu Deus. Obrigado, Deus. Fala mais um pouquinho para conosco, que tu tem falado desde o início, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, é real o texto que acabei de ler. Ele é real. Ele foi real. O que Deus fez naquela época para libertar esse homem da prisão foi real. E o que Deus faz hoje na terra é real, queridos. Querendo o incrédulo ou não querendo, viu, queridos? Querendo o desobediente ou não, querendo, é real o que Deus fez e faz. Eu falei aqui na sexta-feira retrasada, eu acho que eu falei da cura de uma mulher que Deus curou de um câncer. Eu falei, pastor. A minha esposa estava comigo e ela está aqui hoje. Aquela mulher estava com um carcinoma maligno no útero, ela é lá de Silva Jardim. E não acho engraçado não, mas é interessante uma coisa, queridos. A pessoa que está focado com Deus, que entende que Deus é o dono da vida e que Ele que fez cada um de nós imagem e semelhança, essa pessoa, ela não vai temer quando Deus for recolher. Porque quem está servindo a Deus, quem está ligado com Deus, sabe que aqui não é a nossa morada. Estamos aqui de passagem. A Bíblia diz que o que há de ser revelado para nós não é para comparar com as coisas desse mundo. Mas eu pergunto e falo, sabe, irmãos? Hoje eu viajei com a minha esposa, com meus filhos. Eu amo meus filhos, minha esposa. Eu sou apaixonado pela minha esposa. Eu acho que tem hora que eu sou até, sabe, irmã, enjoado com ela, de tanto abraçar, beijar. É que eu amo minha esposa, graças a Deus. Sou mesmo, sou apaixonado, ela sabe que eu sou apaixonado por ela. Ontem eu ainda falei assim: você sabe que eu te amo ou não sabe? Eu falei: eu sei que você me ama. Ela falando comigo. Então, não tem nada melhor do que você estar do lado da tua esposa, dos teus filhos, né? Da tua família. Mas a Bíblia diz que o que há de ser revelado para nós não é para se comparar com essas coisas aqui na terra.
Mas a Bíblia diz que este homem Pedro, ele estava guardado. Herodes mandou guardar e mandou os guardas estar ali, vigiando, que era para a morte. Mas, queridos, Deus deixou algo muito forte para mim, para você e para a igreja na terra, sabe, pastor Robson? Que pouco se exercita, meu irmão, que é a oração. Você quer ver você mexer com Deus? É você começar a orar, é você começar a buscar o Senhor, é você acreditar, é você ter fé, Deus vai responder. E esse homem estava preso, o que estava ali era muita segurança em volta daquele homem, guardando para matar, ele vai ser morto, estava guardando ali os guardas, todo mundo em volta. Mas, irmãos, quando o povo de Deus ora, quando a igreja ora com fé, algo vai acontecer a favor dos teus filhos, dos teus servos na terra. E eu perguntei àquela mulher aquele dia ali com minha esposa, aquela podóloga, quando eu estava sentado, que ela falou assim, eu sentado na cadeira, ela mexendo na minha unha, minha esposa do meu lado, e ela falou assim, irmão, eu estou com carcinoma maligno no útero. Eu falei, maligno, carcinoma, como que você sabe? Já fiz todos os exames, ultrassom, ressonância, tomografia, fiz tudo com o doutor Laurindo, filho dele, vou operar, o carcinoma é desse tamanhozinho, ela fez assim mesmo, e é maligno. E eu perguntei, como é que você está? Aí que eu falei, irmãos, quem serve a Deus não vai temer. Porque primeiro eu não falo que o crente vai temer a morte. Sabe por quê, irmã? Que a Bíblia diz que os salvos, eles são recolhidos, eles não morrem, eles são recolhidos. E aquela irmã falou para mim assim, eu sentado com toda a segurança, não, irmão, eu estou tranquilo. Ela é uma mulher nova, né, minha filha? Uma mulher nova, crente, fiel a Deus, dirige um trabalho da Igreja Batista Memorial lá na Varginha. Ela é do Calvário, é da Igreja do Calvário, Batista do Calvário. Ela dirige um trabalho ali, muita gente ali, mas é aquela irmã ali fiel a Deus. E eu lá sabia que Deus ia me usar, eu e minha esposa, para curar aquela mulher. Eu lá pensava nisso. É a oração, queridos. É a oração. É a fidelidade. É a busca. É o compromisso com Deus. É a separação do mundo. Porque o que vem atrapalhar o crente é o que vem lá do mundo, irmãos. Porque ele sabe, o Satanás sabe que o crente é separado. E o que tem ele com Deus é especial. Deus tem o crente na terra, o cristão na terra, o servo dele, a ovelha dele, é para ele usar, para curar, para abençoar. E a igreja está na terra. A igreja está na terra marchando, queridos. A igreja está marchando, vem peleja, vem luta, vem gente para derrubar, para caluniar, para tentar parar. E a igreja continua evoluindo, crescendo e avançando. Agora, quando Deus quer fazer, sabe, pastor Robson, que eu olho muito o que o Senhor quer fazer. O Senhor não faz por preço nem por dinheiro, não. Veio esse Covid aí, levou muita gente, levou muitos amigos meus. A filha do dono do Banco Santander, ela falou assim, nem a fortuna, os milhões do meu pai salvou ele. Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele quiser curar, Ele vai curar. Ele vai usar quem quer. Ele vai curar onde Ele quer e acabou. Eu falei com meu filho ontem, minha esposa, dentro de casa, eu falei que minha filha bem estava lá. Aqui é dentista, eu falei, as coisas de Deus não é para questionar, é para a gente aceitar. Às vezes é difícil, mas é para a gente aceitar. Mas a Bíblia diz que esse homem, Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus.
Você vê que ele estava guardado na prisão. Os dias dele já estavam contados, as horas dele para morrer. Mas lá na casa da irmã Maria, estavam todo mundo orando por ele. E a igreja orando por ele. Algo vai acontecer. Muitas das vezes a igreja está orando por você e por mim. E às vezes nós estamos passando despercebido, impedindo que Deus haja na nossa vida. Eu falei aquele dia aqui que quando o Covid me pegou, ela não acreditou que estava com Covid, nem meu filho. Mas naquela madrugada, 3 horas da manhã, Deus me acordou. Levanta e desce. Desce, desce. Que eu vou falar com você que você está com Covid, a tua família está com Covid. E naquela época estava levando muita gente, inclusive amigos meus que foram mortos, que Deus levou eles. Como aqui levou muita gente. Isso foi no mundo todo. Isso é que eu fiz, eu desci, eu obedeci ao Senhor. Porque muitas das vezes queremos receber do Senhor, mas não queremos obedecer ao Senhor. Às vezes não queremos obedecer ao Senhor. Igual eu falei naquele dia que já estive vereador lá. Já fui vereador lá. Já trabalhei com o governo do estado 5 anos, junto com o governador também, a mulher ali que não vai mentir. Primeira casa que ele jantou foi na nossa casa. Trabalhei com ele esse período, não trabalhei com ele. Trabalhei com esse pessoal todo. Mas uma coisa eu digo para vocês: o tempo que eu trabalhei, Deus me guardou. E agora, quando veio o convite dos 3 lá para mim ser candidato, eu fui orar. E quando eu fui orar, eu falei para ela que eu fui orar. O Senhor falou: não entra, não entra. Eu já te honrei lá atrás, continua caminhando a minha obra. É o dinheiro, é a ganância. Eu fico vendo tanta ganância na terra, muita gente que tem, quer mais. Quando desce a sepultura, não sabe a roupa, a cor que vai levar, que vai ser sepultado. Na hora da sepultura não tem cofre para levar o dinheiro. Sabe, irmãos, ficamos sendo fiel a Deus. Muitas pessoas querem resposta de Deus, mas não quer pagar o preço. Não quer renunciar a certas coisas que não agradam ao Senhor. Agora, a Bíblia diz que esse homem, ele estava. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados e ligado com 2 candeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro do lado, despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as candeias. Meus filhos eram mais novinhos. E a gente tinha lá em casa uma irmã que ajudava a gente. A irmã Felicímara. Essa mulher é uma mulher muito fiel a Deus. Era uma mulher muito crente, fiel a Deus. Mas o esposo, bebia muito. E eles moravam numa fazenda. E o esposo, ele que tomava conta dos gados. Mas tinha outros moradores dentro da fazenda. Olha só o que é a oração. Olha só o que é a resposta de Deus com quem tem compromisso com Ele. Deus livra da morte. A Bíblia diz que Deus faz descer a sepultura, mas Ele faz voltar. Aí o empregado, colega dele, foi para a rua, bebeu e veio. Quando chegou, bem tarde da noite, vem a cachorrada da fazenda querendo atacar ele. E aí o esposo dessa irmã, que é fiel a Deus, que vivia sempre em oração e vive, pegou uma espingarda de 2 cartuchos, 2 canos, engatilhou. Pastor Robson, eu fui lá no outro dia ver o moeirão, engatilhou. E a mulher pedindo pelo amor de Deus para não matar, que é teu amigo, é fulano e tal. Não é não, ele está em casa, vou matar. Sabe o que ela fez? Ela estava lá na nossa casa, rapaz. Ela foi para dentro do quarto, fechou a porta, meteu o rosto em terra e o joelho e começou a orar: Senhor, não deixa a bala dessa espingarda sair, porque vai matar o amigo dele, vai ser uma destruição. E ela começou a orar insistindo. Sabe o que aconteceu?
Ele meteu o dedo, descarregou os 2 cartuchos e não saiu nada. Botou mais 2, não saiu nada. Quando chegou perto, era um amigo dele. No outro dia, eu fui lá ver, pastor Robson, com meus olhos. Ele pegou os 2 cartuchos, a mulher dele falou, agora você pode soltar. Pegou e mandou os 4 cartuchos no Mourão e soltou as balas. Saiu tudo. Irmãos, a oração, ela tem efeito na vida do crente. A oração, ela traz resposta, irmãos. A Bíblia diz que o Senhor, Ele colhe, Ele ouve as orações, mas Ele necessita de um tempo para responder. Existem 2 tempos que eu entendo nessa oração, na resposta de Deus. Primeiro é o tempo dele e o nosso com Ele. É paciência, é esperança, é perseverança. Tem oração que Deus vai responder agora, mas tem oração que Ele vai responder daqui amanhã, daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Mas Ele não volta atrás na palavra dEle. É desse jeito, queridos. Quando a gente olha para aqueles homens, eu falei aqui na quarta-feira, que tiveram na fornalha, aquilo ali o rei zombou, né? Zombou. Vou botar na fornalha, me negaram, vou botar. Irmãos, o que é que eu digo aqui? Não mexe com crente, não. Mexer com servo de Deus que é fiel é perigoso, irmão. Não mexe, não. Não mexe, não zomba, não. Porque Deus vai trazer a resposta, irmãos. A Bíblia diz que aqueles 2 homens, Paulo e Sila, o que acontece na terra hoje, por pregar a palavra do Senhor, por fazer a vontade, eles foram perseguidos. E hoje é assim. Pastor Robson, vou falar para o irmão aqui. Quem tem compromisso com Deus, com a palavra de Deus, nesses últimos tempos que estamos vivendo na terra, a volta de Jesus, ele está sendo perseguido. As bocas estão se batendo, estão fazendo de tudo para parar, porque quem está sendo usado pelo inimigo não está vigiando, e o inimigo sabe que quer parar, porque o inimigo sabe para onde vai a igreja do Senhor. E o fim está chegando, irmãos. O fim está chegando. O fim é real, irmãos. Irmãos, eu vou falar algo aqui. Vocês acham que aquele avião, o pastor, com todo respeito, acha que aquele avião com o presidente do Irã, aquilo caiu porque o avião enguiçou? Que é isso? Acorda, irmãos. Deus não vai voltar atrás no que Ele traçou. Israel, Deus tem compromisso com Israel. Israel é um país muito avançado em todas as áreas que você quer saber. Em todas as áreas. Todas as áreas. Eu vou falar que Deus dá sabedoria àquele povo. Em tudo. Em medicina, em tudo você imagina. É o povo mais bem preparado que tem. Aquele presidente do Irã, ele estava investindo naqueles terroristas e guardando muitos deles lá no Irã. Por que não caiu aqueles 2 outros aviões que eram dos segurança e foi cair aquele? Irmãos, a gente brinca com o nosso filho, com nossa esposa, com o irmão, precisamos ter cuidado até para brincar. Não brinca com as coisas de Deus. Não brinca com as coisas de Deus. Mas a Bíblia diz que Pedro, ele foi agraciado, a igreja orava, na casa da irmã Maria orava. Você pode ver que quem ora, quem busca, quem está na campanha, você pode ter certeza, tem resposta. Tem resposta. É difícil orar, o impedimento é grande, mas quando se ora, tem resposta. Aí eu estava almoçando, eu e minha esposa, aí chegou meu filho para almoçar, que ele trabalha lá mesmo, veio almoçar, ele almoça todo dia em casa. Ele falou assim: pai, não tem quem não pode dizer que foi a mão do Senhor.
naquele helicóptero onde estava o presidente do Irã. Irmãos, Deus, Ele não se deixa escarnecer. Não se deixa, Deus não se deixa escarnecer. Ele zela pela tua poderosa palavra. Aquele povo também falou aqui de atravessar o mar, né? Eu fiquei pensando assim, meu Deus, na hora que aquele rei se considerava o maior poderoso com todas as armas que ele tinha. Então, irmãos, Deus abriu o mar. Não fique preocupado com a adversidade que você está passando, não, está atravessando, não. Não fique preocupado. Deus conhece a gente antes de estar no ventre da nossa mãe. Deus conhece, permitiu, preparou, deixou ir para o ventre. O projeto está montado, está preparado. Nasce, vai crescendo, o projeto está preparado. Nasceu para servir e adorar o Senhor, fazer a vontade do Senhor. Sai do projeto, tudo dá errado. Tudo dá errado. Você vê que José, ele entendeu desde menino que o projeto dele era com Deus. Tinha o pai, a mãe, os irmãos, o projeto era com Deus. Sábio, inteligente, esforçado, sabia que se saísse do projeto, acabou, tudo dava errado. Mas dentro do projeto nosso tem adversidade, tem luta, tem luta. Tem luta, tem calúnia, tem tristeza, tem tudo. Mas esses homens tiveram tudo isso e não deixaram o Senhor e venceram. Por que eu e você não vamos vencer? Imagina José, rapaz muito bonito, lindão, lindão mesmo. Para a mulher de Potifar, do chefe da guarda do rei, que deveria ser um cara bonito para trabalhar com o rei, aquela mulher encheu os olhos quando viu aquele homem bonito. Não, eu tenho um compromisso com Deus. Isso é com Deus. Então vai para o cárcere, vou, mas meu compromisso é com Deus. Chegou lá no cárcere, o carcereiro, Deus mostrou a ele o brilho. Porque hoje é o seguinte, irmão, hoje quer tirar, né, o carro que você tem, a fazenda, o sino, quer tirar é o brilho que você tem com Deus. Hoje a briga está pelo brilho que você tem com Deus. É o brilho. Não, eu quero tirar o ministério que o pastor Robson tem, que o irmão tem, eu quero o brilho que ele tem. Irmãos, nós só vamos ter brilho com Deus, Ele vai colocar o brilho na nossa vida o dia que nós passarmos a ser fiel com Deus. Foi assim que Deus fez com José. José, por onde você passar, vai carregar na testa o brilho, a minha presença. Onde você passar, vai incomodar, mas vai carregar aonde você passar. Crente é assim. Onde você passa é diferente. Fala assim, ali vai um crente. Deus tem feito isso comigo. Vem uma irmã que eu nem sei quem é. Vem umas irmãs assim, eu falo assim, Pai do Senhor, tu és assembleana. Ela fala assim, glória a Deus, eu sou mesmo. Ela nem sabe disso, é assim mesmo. É brilho, é brilho. Crente tem a marca de Cristo, ele tem a presença, ele tem o brilho do Espírito Santo. Daniel tinha o brilho, a presença, a marca de Cristo. Não negou, José não negou, Sadraque, Mesaque e Abednego não negou. Elias tinha. E aqueles incrédulos queriam ver. Senhor, eu quero que não chova na terra. E não choveu. O que esse homem tem? Ele tem brilho, tem presença de Deus. Ele é fiel. A diferença é essa, irmãos. Deus não mede eu e você pelo carro, pela casa, pela bicicleta, pela moto, pela fazenda, não. É pelo compromisso. É pela separação. É pela adoração. É no servir.
Não, essa irmã aqui, essa aí, ninguém vai tocar, essa é minha serva. Eu boto o brilho nela, por onde ela passar, ela é diferente. Os anjos estão guardando, está livrando de todo mal. Um dia eu ia com ela e meus 3 filhos. As 2 filhas não eram casadas, eles ainda eram mais ou menos assim. Eu só gostava de fazer compra na C&A, lá no Rio. Aí fomos. Quando eu peguei a Presidente Vargas, 10 horas da manhã, que aquilo fica assim. Sabe, irmãos, pastor, quando eu cheguei, distância daqui para aquela casa lá, eu estava dirigindo, o senhor falou assim para mim, pastor Rob, quando chegar naquele sinal, esse carro não vai andar nem para frente, eu vou parar ele. Era um Monza Classic de luxo, todo completo, viajava, era um lindo carro. Eu fiquei quieto. Quando eu cheguei no sinal, o sinal fechou. Botei primeiro, o carro não foi. Botei segunda, reto, do carro parou. Aí você lembra disso? Tava eu, ela e meus filhos. Eu falei assim, desce. Aí tinha um posto de gasolina do outro lado. É que eu falo que Deus tem um compromisso. Quem tem com Ele? Você tem que pregar o que você vive, pastor Robson. Senão não adianta. As experiências que você tem com Deus. Aí eu fui empurrando o carro, pastor Robson, Presidente Vargas lotado, e ela, eu e meus filhos empurrando e buzinando. O pessoal não tem paciência, né? E muito curto, cheguei no posto de gasolina. Cheguei no posto, aí perguntei quem era o gerente veio, eu falei, eu posso deixar, eu só tenho mecânico aqui? Não tenho. Meu carro não vai nem para frente nem para trás. Eu posso deixar esse carro aqui e ver um mecânico? Não, não pode não. Imediatamente a mesma voz falou assim, quando você chegar lá não anda mais. Falou assim, agora entra você, teus filhos e tua esposa, liga o carro e vai embora. Aí eu falei assim, entra. E meus filhos, como entra. É você ouvir, é você entender que Ele está contigo, que Ele não te deixou, porque você não nega Ele, porque você tem compromisso com Ele. Entrei no carro, botei a esposa, os filhos, liguei o carro, fiz assim, primeiro o carro foi, segunda, eu dirijo desde os 9 anos, meu pai me ensinou a dirigir, fui embora. Aí eu falei, será que se eu passasse mais um pouco antes de chegar ali, vinha uma bala para me matar, para matar minha esposa, meus filhos? Meus irmãos, o socorro que nós precisamos vem do alto, vem do alto. Se alguém descer, cair no poço, o socorro tem que vir de cima. De cima. Eu fico assim, não é repetindo mensagem nem palavra. Eu fico assim, me espelhando, vivendo, sentindo e querendo me espelhar naqueles que tiveram a oportunidade de vencer com Deus. Daniel, não tem mais jeito, Daniel. Aqueles leões estão esperando, estão famintos, ele quer comer você, Daniel, não tem jeito. É você, Daniel, é você. Senhor, lá atrás me convidaram para sentar na mesa do rei e comer o manjar. Se eu comesse, eu pecava. Senhor, eu nunca vi uma mesa assim, com um manjar tão grande na minha vida. Foi a primeira. Me convidaram para sentar na mesa do rei, mas eu preferi comer o que o Senhor tem me dado. Eu não fui. Senhor, eu vou continuar crendo. Eu vou para o joelho até o último dia que me botar na cova. Mas eu sei que o Senhor fez o leão onde vai fechar a boca dele. O Senhor vai comigo. A gente tem que viver isso, irmãos. A gente tem que viver isso, irmão, se espelhar naquele do passado e entender que o Deus de Daniel é o meu Deus, é o seu Deus. O Deus de José é o Deus de José, é o meu Deus e o seu Deus. Só que José teve a oportunidade lá naquela época, ele está com Jesus. Daniel também, Sadraque e Mesaque também, Noé também. Agora eu e você. Aí vem de repente uma prova, um vento, aí Deus vem testando eu e você, e daqui a pouco a gente já vai esfriando, querendo se afastar.
Aí o Senhor fala assim: só dei só um assoprinho, né, irmão? Olha como é que tá. Não, irmãos, a gente tem que ter fé. A gente tem que crer. Naquela noite, eu vou terminar, tá, pastor Robson? Naquela noite, quando o Senhor mandou eu descer por causa do Covid, quando eu desci, o Senhor falou assim: vocês estão com Covid. Fecha os olhos, abre a minha Bíblia. Os olhos fechados, onde eu abri, eu vou falar com você. Fechei meus olhos de joelho, abri a Bíblia. Estava aquela passagem quando aqueles abençoados foi naquele barco, naquela tempestade, que eles temeram. O Senhor falou: assim como eu passei com eles naquela tempestade, eu vou passar com você e a tua casa. Um dia ela estava lavando louça com Covid. Nós tínhamos acabado de jantar, era minha filha que fazia a janta, porque lá na casa dela, a outra filha casada, porque a gente já não tinha assim gosto. Aí trazia, meu genro trazia no portão de máscara. Aí eu, minha esposa e meu filho comia. E para mim comer eu tinha que pegar o prato, rodar o quintal, que é muito grande lá em casa, rodar o quintal, ali o jardim, e vim comendo porque dava vontade de fazer vômito. Porque meu primo teve corona, falou: não adianta. Meu primo é um cara muito bem, tem umas 3 empresas, e falou: ó, não tem dinheiro para salvar quem está com Covid. Eu não gostava de abóbora, eu não gostava de cenoura, eu não gostava de chuchu, não gostava de nada disso. E vendo as pessoas sendo mortas, e dentro daquele saco ali, o médico chegou para mim e falou assim: você está pensando que essa grana sua vai te livrar? Não come não, para você ver que você vai para ali. Ele me mostrou uma foto dele, pastor Robson. Ele era forte, ele inspetor de polícia. Olha, ele magrinho, seco. Primo, se tu tiver Covid, você come. Na mesma hora, irmão, eu lembrei. Falei: Jesus, eu vou comer. Vai dar vontade, eu vou comer. Rodava, não era assim, marido? Rodava comendo, pá. Mas o Senhor falava assim: eu estou com vocês. Aí o Senhor falava: ó, pega o azeite que você botava lá no monte, que você pediu para mim botar, a minha unção, que eu curei aquela mulher de câncer, unge a tua esposa, teu filho, passa na tua testa, unge as portas da janela, que eu estou expulsando o espírito de morte. Eu não fazia isso todo dia? Irmãos, é fé, é renúncia. O crente, para ser vitorioso, eu não estou dizendo que vocês não renunciarem, eu estou pregando o que Deus falou comigo e tem feito. É renunciar, tem que renunciar. Se quer ter Deus, se quer ter vitória, se quer ter resposta, é renúncia, é servir, é adoração. Mas eu falei aqui e falo, é perseguição em cima de perseguição, e eu continuo adorando, eu continuo servindo, eu continuo caminhando e entendendo que Ele cuida de mim, da minha esposa, dos meus filhos, do meu genro, dos meus netos e de todos aqueles que me querem bem. Quando estava no coronavírus, às vezes, para a gente receber, a gente precisa abrir mão. Às vezes tem um que tem uma geladeira em casa, tem um fogão, tem uma coisa que não usa mais, mas não dá. Agora uma senhora mudou para lá, veio lá do Espírito Santo, dormindo no chão. Ela é crente, dormindo assim. Pedi uma cama, eu não tinha. Sabe o que eu fiz?
filho de um amigo meu. Ele tinha no sítio dele uma cama com chão, trouxe na caminhonete, eu dei. Então, irmãos, com muito pouco a gente pode abençoar